Fala pensadores, professor Adriano Soler na área, para tratar de mais um tema que fará a nossa cabeça sair daquela famosa zona de conforto. Hoje, vamos mergulhar em uma das teorias mais instigantes e transformadoras da filosofia do direito, a visão de Ronald Dworkin e a ideia do direito como integridade. E eu já começo com uma pergunta que parece simples, mas que pode abalar a forma como entendemos a ordem jurídica. O direito deve ser visto apenas como um conjunto de normas que obedecemos ou como uma prática moral que exige coerência, responsabilidade e fidelidade aos princípios mais profundos de nossa comunidade política? Dworkin não apenas toca nessa questão, ele a desloca de tal forma que muda a compreensão da autoridade do direito. Ronald Dworkin, professor em Oxford e Nova York, viveu numa época de profundas mudanças no constitucionalismo global. As constituições do pós-guerra deixavam claro que os direitos fundamentais não eram meras declarações retóricas, mas compromissos reais e exigíveis. Ao mesmo tempo, tribunais constitucionais ganhavam protagonismo e passavam a decidir questões morais complexas: igualdade racial, autonomia corporal, políticas redistributivas e os limites da liberdade de expressão. Nesse ambiente, o positivismo jurídico, especialmente o modelo de Hart, parecia insuficiente para explicar a prática. Hart descrevia o direito como um sistema de regras, mas Dworkin observava algo que escapava a essa estrutura. Os tribunais não decidem apenas por regras, mas por princípios e valores que não estão escritos rigidamente em nenhum lugar. Assim, nasce uma nova forma de compreender o direito. Veja, Dworkin começa sua crítica ao positivismo mostrando que ele não explica a complexidade da atividade judicial. As regras são binárias. Quando ocorre X, decide-se X. Mas o direito vive de casos difíceis, conflitos entre liberdades, tensões entre dignidade e segurança, disputas morais profundas. E nesses casos, o que prevalece não é o texto literal, mas princípios. Princípios possuem peso e não comando. Eles são aplicados porque exprimem valores essenciais da comunidade política. Exemplos, como, abre aspas, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, fecha aspas, ou, abre aspas, todos devem ser tratados com igual respeito e consideração, fecha aspas, funcionam como bússolas morais. Quando os juízes julgam, eles não apenas leem o texto, eles interpretam, e interpretar para Dworkin é buscar a justificação moral mais coerente para a prática jurídica da comunidade. É isso que o positivismo não explica, e é aqui que começa a revolução dworkiana. Sua principal contribuição é a visão do direito como integridade. Ele propõe que o direito deve ser interpretado como uma obra em construção, uma narrativa escrita por diversas gerações. Para ilustrar, ele cria a metáfora do romance em cadeia. Imagine um livro escrito por muitos autores ao longo do tempo. Cada novo autor recebe capítulos anteriores e precisa continuar a história. Ele não pode apagar tudo e recomeçar, mas também não é prisioneiro literal do passado. Ele interpreta a obra e escreve o capítulo que melhor dá sentido ao conjunto. Assim funciona o trabalho do juiz. Ele não cria o direito do zero, mas
interpreta a tradição jurídica e escreve o próximo capítulo coerente, fiel ao espírito, não apenas à letra. Essa coerência narrativa é o que Dworkin chama de integridade. Uma integridade que é ao mesmo tempo jurídica, moral, institucional e democrática. Para deixar claro como essa interpretação funciona, Dworkin cria a figura do juiz Hércules, uma metáfora para o intérprete ideal. Hércules conhece profundamente a história institucional, entende o peso dos princípios, compreende a dimensão moral de cada decisão e busca a melhor interpretação possível do direito como um todo. Os juízes reais não precisam ser Hércules, mas devem se inspirar nele ao fundamentar suas decisões, considerando não apenas o texto, mas os princípios que tornam o sistema coerente e digno de respeito. Assim, decidir não é apenas aplicar normas, é assumir a responsabilidade moral de continuar a história jurídica da comunidade. Nesse sentido, Dworkin vai redefinir inclusive o que é democracia. Democracia não é a vontade da maioria. Democracia é o compromisso de tratar todas as pessoas como iguais em dignidade. Uma maioria pode votar, mas não pode violar direitos fundamentais. Esses direitos expressam compromissos constitucionais que não podem ser negociados. É por isso que o judiciário, longe de ser um inimigo da democracia, é um de seus guardiões. Ele impede que maiorias momentâneas transformem desigualdade em regra. O direito como integridade revela que a democracia verdadeira não é apenas contada, ela é interpretada. E, para aprofundar essa reflexão, seguem recomendações cuidadosamente selecionadas para vocês. O livro O Império do Direito, de Ronald Dworkin, que é a obra central para compreender a teoria da integridade e sua dimensão filosófica. Também o livro Levando os Direitos a Sérios, dele também, é um clássico que introduz a distinção entre regras e princípios e fundamenta os direitos individuais. O filme O Preço do Amanhã, de 2011, uma ficção científica que discute desigualdade, valor da vida, justiça distributiva e moralidade pública. Esse filme permite uma reflexão contemporânea sobre como decisões coletivas precisam de coerência moral e respeito à igualdade, temas profundamente alinhados ao pensamento dworkiano. E eu espero que este vídeo tenha feito você refletir sobre como o direito, quando visto pela lente da integridade, deixa de ser um amontoado de normas e se revela como uma prática moral, histórica e democrática, construída passo a passo por uma comunidade que busca coerência e justiça. Deixe seu comentário, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E claro, ative o sininho para acompanhar os próximos episódios. Valeu, pensadores! Um abraço a todos!